Bom dia, estamos começando mais uma semana de estudos, né? Espero que todos vocês estejam bem, maravilhosos e com muita vontade de aprender. Hoje nós vamos, nossa aula primeiro tem um livro para vocês lerem, tá? É o livro com o título A Galinha Fofoqueira. Depois de vocês lerem o livro, também tem o vídeo, né? Fazendo a leitura do livro e tem uma atividade relacionada à leitura, certo? Mas nós vamos agora começar a ler a nossa atividade 11 do caderno de atividade 1. Aqueles cadernos que vocês receberam por último, certo? O título do texto é A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Certo? Está aqui o título, Incapacidade de Ser Verdadeiro, ok? Então, eu vou ler aqui o texto para vocês. Paulo tinha a fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da Independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço da lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo. E ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou, falando que todas as borboletas da terra passaram pelas chácaras da Sinhá Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Esse texto, gente, é de Carlos Drummond de Andrade, tá? Carlos Drummond de Andrade, que escreveu esse texto, certo? É um conto. Vocês sabem que os contos são histórias criadas, ou elas podem ser verdadeiras ou uma ficção, inventadas, né? Talvez Carlos Drummond de Andrade tenha passado por uma situação dessa, tenha visto uma situação dessa e narrou nesse conto, nessa história, né? Aí vem a atividade. Sim, falando mais um pouco sobre a incapacidade de ser verdadeiro, tem pessoas que mentem muito, certo? Tem pessoas que mentem tanto que um dia, se falar a verdade, a gente não acredita. E mentir, gente, não é a coisa mais correta de se fazer. Na verdade, nós temos sempre que falar a verdade, certo? Mas que essa verdade não venha machucar outras pessoas, ok? A gente tem que observar bem quando a gente fala algo, né? Porque a nossa fala é algo que fica registrado para outra pessoa. O que a gente falar, ou se é de bem ou de mal, sempre vai ficar marcado naquela pessoa. E o importante é não mentir, principalmente para a mãe de vocês. Vocês não devem mentir. Quando for para algum lugar, não deve mentir para a mãe. Porque, Ave Maria, se acontecer algo, aí se aquela criança mente tanto, quando o dia que ela precisar falar a verdade, no dia que ela estiver falando a verdade, a pessoa nem mais acredita. É o caso do Paulo, né? Paulo mentia tanto que o médico, né, achou que era um caso de poesia. Já tinha se tornado algo muito engraçado, né? Então, o melhor sempre é falar a verdade, tá bom, gente? Vamos lá. Qual a mensagem, o título do texto expressa? Você vai dizer o que você acha com suas palavras. Você vai marcar aqui, ok? Segunda questão. Peça ajuda a seu professor e descubra o que são os dragões da independência. Bem, o que são dragões da independência? É uma unidade do exército, é um pilotão do exército, tá? Que eles andam a cavalo, certo?
E outra coisa, esse pelotão, eles são responsáveis para fazer a guarda, acompanhar uma pessoa importante, por exemplo. Se Não sei se vocês já foram para o desfile de 7 de setembro, que tem a cavalaria, né? Acho que vocês já viram. Pronto. São soldados do exército, né? Que em eventos do governo, eles se apresentam montados em cavalo para resguardar aquela autoridade, certo? Vamos lá. Terceira questão. Você é curioso? Claro que somos, né, gente? Todo mundo gosta de saber algo a mais, né? Então, procure no dicionário o significado das palavras abaixo. Fotonovela. O que é fotonovela? É um gênero de literatura de estilo romântico, né? Veiculado em televisão. São essas novelas que a gente assiste, né? E chácara é uma propriedade rural. Quer dizer, você já estudaram no quarto ano os locais, as cidades, as zonas rurais, né? E as cidades. Então, chácara é tipo eu posso dizer, uma propriedade rural, né? Que tem pequenas criações de animais, algumas plantas frutíferas, certo? É uma casa assim no interior, tá? Que tem animal, que tem planta. E abanar, o que é abanar? É refrescar-se com um abano, um leque. Às vezes a gente se abana até com um livro, né? Abanar é se refrescar, é a mesma coisa de se refrescar, ok? Quarta questão. Releia a parte do texto que está na caixa abaixo e mostre que você sabe o significado das palavras que estão faltando. Troque, tendo cuidado de não mudar o sentido do texto. Vamos lá. É a quarta, né? A mãe Nossa. A mãe de Paulo fez o quê? Colocou ele de castigo, né? Mas na semana seguinte ele veio contando o quê? O que foi que ele veio contando na semana seguinte? Que aconteceu lá no pátio da escola. Você vai lá no texto e procura o que aconteceu na semana seguinte, ok? Aí no pátio da escola, um pedaço da lua, todo cheio de buraquinhos feito queijo. E ele provou e tinha gosto, né? Tinha gosto de queijo. Você vai só completar essa parte do texto, tá? Essa parte do texto, você vai olhar no texto original e vai olhar quais são as palavras que estão faltando. Aí você vai completar, tá certo? Vamos para a quinta questão. O texto começa dizendo que Paulo tinha a fama de mentiroso. Você sabe dizer por que ele pegou essa fama? Você vai dizer com suas palavras, né? É porque o jovem, ele pegou essa fama porque ele tinha uma mente muito criativa. Ele inventava coisas que até nem existe, né, gente? Vamos aqui para a sexta. Sexta questão. O médico classificou o menino como um caso de poesia. Por quê? As histórias do menino eram reais? Não, eram reais, não era, gente? O garoto sabia mesmo fazer poesias? Não, ele não fazia poesia, não era, gente? Ele inventava coisas, ele tinha uma mente muito criativa. O jovem tinha imaginação criativa, por isso que o médico disse que ele era um caso de poesia, porque quem faz poesia é muito criativo. Só que o menino não fazia poesia, ok?
No texto, quem diz não há nada a fazer, dona Coló? Quem foi que falou isso? Foi o médico, muito bem. Questão número 8. Você sabe dizer quem participa do texto, ou seja, quem são os personagens? Você lê o texto e você vai encontrar quem são os personagens deste texto, né? É o Paulo, a dona Coló, o doutor Epaminondas, que é o médico, são esses três personagens, né? Vamos para a nona questão. Quais os espaços, locais em que a história acontece? Na casa de Paulo, né? É quando ele chega para falar para a mãe dele que viu todas aquelas coisas inventadas da cabeça dele, né? E no consultório do médico, né? São os espaços onde se passa a história, tá bom? Dessa questão, observe essa frase. Paulo tinha a fama de ser mentiroso. Quem utiliza esse ponto de vista sobre o garoto? É a mãe, o Epaminondas, o narrador ou se a Eupídia? É o narrador, né, gente? Ele é que diz essa fala aí, que Paulo tinha a fama de ser mentiroso. Questão 11. Na frase abaixo, sublinhe os elementos usados para dar característica, como na situação da questão anterior. Questão 11. Nas frases abaixo, sublinhe os elementos usados para dar característica com a situação da questão anterior. Questão número 12. Identifica-se uma opinião no seguinte trecho. A mãe botou de castigo, tinha gosto de queijo, ficou sem sobremesa ou foi proibido de jogar futebol? Qual dessas frases você acha que é uma opinião? É a letra B, né, gente? A opinião dele que tinha gosto de queijo, né? Questão 13. Qual a opinião final do Dr. Epaminondas sobre a situação do garoto? Que esse menino é mesmo um caso de poesia. Questão 14. Crie 3 frases sobre esse garoto, nas quais você deve atribuir alguma característica a ele. Você vai fazer 3 frases sobre o Paulo. E essas características, gente, nós chamamos de adjetivo, tá? O que é adjetivo? É toda palavra que caracteriza alguém ou alguma coisa, indicando-lhe uma qualidade, um defeito, um estado ou uma condição. Então, você vai formar 3 frases com o Paulo, dando algumas características do Paulo, que são adjetivos, ok? Você pode dizer assim, ó, o Paulo era um menino mentiroso. O Paulo é o substantivo. Mentiroso é o adjetivo. Então, você pode dizer que o Paulo era criativo. Você vai fazer as frases do jeito que você quiser, certo? Então, a nossa atividade só é até aqui, tá bom, gente? Assistam essa aula, leiam o livro e respondam também a atividade do livro, tá? Então, um grande abraço e até amanhã.